Hoje a gente vai iniciar, na verdade, vai encerrar a unidade 2. Era conteúdo para a gente ter visto antes da N1, mas considerando, né, o assunto ser um pouco mais longo, eu acabei precisando um pouquinho mais de aula para concluir, né, da forma que eu queria. Então, hoje a gente vai fazer a seção 2.2, relação entre tensão e deformação, e a seção 2.3, comportamento dos materiais. Então, são dois assuntos próximos, então a gente conclui com tranquilidade hoje. É um conteúdo relativamente tranquilo, teórico, tá? E bem interessante dentro do ponto de vista da resistência dos materiais, porque a partir dessa aula a gente consegue já ter algumas ferramentas que se aplicam dentro da engenharia de forma mais direta, né? Então hoje a gente vai entender um pouquinho do comportamento dos materiais e entender o que seria, né, tensão e deformação, como elas estão correlacionadas. Então, para começar a falar um pouquinho a respeito disso, é importante a gente lembrar que, né, quando a gente aplica um esforço numa viga, numa estrutura, num parafuso ou qualquer outro material, né, os esforços, pode ser uma carga, pode ser, por exemplo, um momento fletor, né, sempre vai gerar nesse material uma tensão, certo? Só que, além das tensões geradas, né, sempre vai haver uma mudança na forma, tá? A peça, a estrutura vai mudar essa forma. Só que muitas vezes é imperceptível essa mudança porque, né, quando a gente compara a estrutura com a variação na forma ou no tamanho, acaba sendo difícil da gente entender, né, e visualizar isso a olho nu. Mas sempre haverá essa mudança de forma. Essa mudança de forma ou tamanho a gente dá o nome de deformação. Tá? Então, haverá as deformações. Até a aula anterior, nós estávamos considerando, né, a mecânica newtoniana. Né? A mecânica newtoniana, ela diz que os corpos são indeformáveis. Né? A gente trabalha com corpos considerados rígidos. E, claro, no mundo real, nenhum objeto, né, ou estrutura é indeformável. Então, sempre vai haver, né, uma deformação. A gente, como eu disse, pode perceber ou não. Então, nós, como engenheiros, projetistas, a gente precisa consultar normas, tá? Ou alguma recomendação técnica da área para entender qual que é o limite para aquelas deformações nas estruturas. Ou seja, sempre vai haver um limite aceitável de deformações existentes, tá? Então, para a gente começar falando disso aqui, então aqui nós temos duas imagens que remontam a essa definição de deformação, né? Então, aqui nós temos a estrutura indeformada, tá? Representada aqui por BC, né? Essa é a primeira imagem, e aqui a situação após a aplicação de uma carga P. A deformação, ela é representada pela letra grega delta aqui. Então, aqui no caso, é uma variação no comprimento L. Então, aqui nossa deformação está relacionada ao alongamento que essa estrutura sofreu. Mas se nós medirmos também o diâmetro, considerando uma seção circular, haverá também uma deformação aqui na forma. Tá? Aqui nós temos uma outra estrutura, né? Ela tem o dobro de área dessa outra aqui, né? E aplicou-se também um carregamento 2 vezes maior que o primeiro, e a gente vai observar também presente nela uma outra deformação, tá? Então, a deformação é uma variação na forma ou no comprimento da estrutura. Existe, né, uma expressão que dá nome ao que a gente chama de deformação específica E. Tá? A deformação específica, representada pela letra grega E, nada mais é que a deformação que a gente observa aqui, representada pela letra grega delta, tá? Dividido pelo comprimento da estrutura. Vocês podem encontrar, no lugar de delta dessa representação, o delta L aqui. Tá? O delta L é o comprimento inicial da estrutura menos o seu comprimento final. Tá? Então, o delta pode ser entendido também dessa forma, ou pode ser o delta dessa área aqui. Então, a área inicial menos a área final, dividido aqui pela área inicial. Tá?
Então, o Fzinho aqui é o comprimento inicial da estrutura. Então, a razão entre essa variação no comprimento, que a gente chama de deformação, dividido pelo comprimento inicial, a gente dá o nome de deformação específica. Então, é muito comum a gente encontrar esse termo dentro dos manuais. Como a gente observa, né, aqui, ó, nós estamos dividindo. Vou pegar uma caneta de outra cor. Nós estamos dividindo aqui uma coisa que tem unidade de comprimento, né? Então tem unidade de comprimento, vou usar o L aqui, e o comprimento em si também tem unidade de comprimento, que pode ser metros, centímetros, milímetros, o que for. Então, a deformação específica, ela é uma característica que a gente diz adimensional, não tem dimensão, tá? Então, a deformação específica é um número. O que é muito comum a gente multiplicar esse número por 100 e converter isso em percentual. A gente dá, né, o percentual de deformação específica na estrutura. Tá? Mas, de toda forma, a deformação específica é um número adimensional. Aqui, para a gente entender a relação entre tensão e deformação, a gente realiza ensaios mecânicos. Dentre eles, né, tem um ensaio mais comum, é o ensaio chamado ensaio de tração. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai realizar este ensaio mecânico na prática. Então, vocês terão a oportunidade de entender todos os parâmetros de funcionamento do equipamento e entender como é plotado, né, os resultados. Mas, basicamente, o ensaio de tração ele vai, né, utilizar uma máquina de ensaios parecida como esta aqui, né, onde aqui nós temos garras e aqui no centro o corpo de prova que é utilizado para entender o seu comportamento. Geralmente os corpos de prova eles seguem um padrão, né? A ABNT, a STM, entre outras normas, definem geometrias características para cada corpo de prova. Aqui nós temos um exemplo de um corpo de prova metálico, né? Onde essa garra de travamento é por rosqueamento, mas você pode encontrar corpo de prova chatos, entre outros, né? Que a parte, né, de aprisionamento nas garras do equipamento ele tem esse formato aproximado aqui. Então, essa parcela aqui e essa aqui é utilizada para prender aqui no equipamento. E essa região central é o L0, né, que é a nossa área útil, né, é o comprimento útil de ensaio. É apenas essa região do centro que nós estamos analisando. O que fica aprisionado nas garras não entra no cálculo, né? Então, essa é a região útil. Então, o que esse equipamento faz? Né? Essa travessa superior, ela tem um sistema, né, seja de roscas ou um equipamento, um dispositivo mecânico que faz com que essa parte superior suba, né? E essa parte inferior fique estacionária. E o corpo de prova, ele é tracionado. Então, ele é esticado aqui. E tem, né, um software ou um medidor analógico ou digital que vai plotar os valores das cargas, ou seja, qual que é o valor da força, né, que o equipamento progressivamente vai aplicando. Então, por meio dessa expressão aqui, né, a gente sabe o valor da carga, né, a gente mede a área inicial do corpo de prova, então a gente sabe o valor da tensão para aquele valor de carga. Então, a gente vai plotando, né, vários pontos de tensão, né, e a gente mede também qual que é a deformação do corpo de prova aqui. E assim a gente gera um gráfico que a gente chama de diagrama de tensão-deformação. A deformação, né, como a gente viu, ela é calculada por meio dessa expressão, tá? A deformação, né, dividido pelo comprimento inicial do corpo de prova. O diagrama tensão-deformação obtido por esse tipo de ensaio, tá, considerando apenas a área inicial e a área final, a gente dá o nome de diagrama tensão-deformação de engenharia. Tá? Engenharia. Mais à frente eu vou explicar o que seria o diagrama de tensão verdadeiro. Tá? Mas o de engenharia considera a área inicial. Tá? Bom, este é o resultado gráfico gerado pelo ensaio mecânico de tração. Então, o que nós temos aqui nessa imagem? Né? Nós temos, né, no eixo Y, aqui,
as tensões, letra grega sigma, e aqui no eixo X as deformações. No caso aqui são deformações específicas. Este gráfico ele foi gerado para um aço, tá? Aço carbono. Aço carbono. Só para lembrar os senhores, né, lá da aula de ciências dos materiais, aço é uma liga metálica de ferro mais carbono, só que o percentual de carbono, né, em peso, né, na mistura, ele vai de 0,02% a 2,01%. Tá? Esse último dígito pode mudar um pouquinho entre a literatura que você encontra. Tá? Então, o aço é uma liga de ferro mais carbono que varia de 0,02, tá? 0,02, isso mesmo, a 2,011 ou 0,14%. Comercialmente, né, os aços têm teores de carbono até 1%, porque acima, quanto maior o teor de carbono na liga, né, o aço ele se torna muito quebradiço e as suas propriedades mecânicas acabam não sendo interessantes para a maioria das aplicações. Tá? Então, isso aqui é um aço carbono, tem um percentual de carbono relativamente baixo, assim, menor que 1%, obviamente. Então, nós vamos ter este comportamento aqui. Ó. Nós temos esse diagrama, tensão versus deformação. Aqui é o corpo de prova, né? E eu vou falar um pouquinho dos detalhes desses corpos de prova. Mas antes, vamos entender o que a gente observa nesse tipo de diagrama. O diagrama tensão-deformação típico para os aços vai apresentar essa região que eu vou chamar aqui de 0 até A. Tá? Essa região aqui é a região dita elástica do material, quer dizer o seguinte, né? Eu estou aplicando uma força e essa força vai aumentando e o que acontece? A tensão também aumenta, né? Porque tensão é a força, vou colocar ali letra F de força dividido pela área inicial. Então, à medida que a força do equipamento aplicada no corpo de prova vai aumentando, também nós temos, né, proporcionalmente um aumento na tensão, até chegar nesse ponto aqui, tá? Ponto A, que é o limite, que a gente chama limite de elasticidade do material. Ou seja, então de 0 a A a gente tem a região elástica e nesse ponto é o limite. A partir daqui ele se comporta diferente. O que nós observamos na região elástica, né? Que a tensão aplicada é proporcional à deformação. A gente vai ter essa reta aqui. Tá? Então, nós temos uma região que é dita linear elástica. Na prática, o que nós observamos no mundo real? Se nós parássemos o ensaio mecânico aqui e removesse o corpo de prova, ele teria realmente um comportamento elástico. O corpo de prova iria voltar à sua forma original. Essa deformaçãozinha aqui, ó, que a gente observa aqui embaixo, ela é uma deformação temporária. Cessando a carga, o corpo de prova volta à sua geometria original. Tá? Então, essa é a região dita elástica do ensaio mecânico. Neste ponto A em diante, a gente tem um ponto que a gente chama de escoamento. Tá? O escoamento. O escoamento considera o que, né, no material? Essa região que vem daqui até aqui, vem de A até B, vou chamar de B. Então, de A até B, nós temos o escoamento. O escoamento é quando o material começa a ter um aumento considerável da sua deformação para um pequeno aumento aqui da tensão aplicada. Então, o material ele estica, vamos assim dizer, né, tem uma deformação considerável, tá, para um pequeno aumento da tensão. E essa região aqui, onde ele apresenta esse tipo de comportamento, a gente chama de tensão de escoamento. Tá? A tensão em que o material começa a apresentar essas deformações consideráveis para um pequeno aumento da força de tração é chamado de região de escoamento, e a tensão que caracteriza esse ponto é o σE, ou tensão de escoamento. Bom, mas o que nós podemos concluir a partir deste ponto aqui, do ponto A em diante? É aqui que o material começa a se deformar permanentemente. Tá? Então, a região de escoamento inicia-se o que a gente chama de deformações plásticas.
tá? São deformações permanentes. Então, do ponto A até o final do ensaio mecânico, o material ele só vai ter deformações ditas permanentes. O que quero dizer com isso? Se eu parar o ensaio aqui no ponto B, por exemplo, o corpo de prova ele vai ter uma recuperação da sua geometria, ou seja, ele vai voltar um pouco, mas vai haver uma deformação remanescente, ou seja, uma deformação plástica que vai permanecer no corpo de prova. Ele não volta mais à sua forma original. Tá? E seguindo, né, o ensaio, né, o material ele vai apresentar o quê? Uma região onde a sua tensão ela tende a aumentar razoavelmente para uma pequena variação geométrica, ou seja, uma pequena deformação. O que acontece? O material ele ganha uma resistência mecânica devido a essa deformação plástica. Esse ganho de resistência mecânica que acontece do ponto B até o ponto C, a gente chama de encruamento. Tá? O encruamento é um aumento da resistência mecânica do material ou da peça devido à deformação plástica. Isso aqui, pessoal, a gente usa esse conceito, por exemplo, para processamentos e fabricação de peças e materiais. O trabalho a frio, né? O martelamento, o forjamento feito a frio. Então, quando você quer aumentar a resistência mecânica de uma peça metálica, você aplica uma deformação plástica e, com consequência disso, você aumenta também a sua resistência mecânica. E a peça aqui, né, o corpo de prova está demonstrando isso. Então, a gente aumenta, né, a tensão substancialmente após essa região aqui de escoamento, até atingir o que a gente chama aqui, tá, de tensão última. É a máxima, né, tensão que o material consegue atingir. Tá? Em alguns casos, a tensão última vai coincidir com a tensão final aqui, que é a tensão de ruptura. Então, o material atinge essa máxima tensão e a tensão decai até chegar a um ponto de ruptura. Tá? Quando o material ele vai atingir ruptura, ele atinge uma região que a gente chama de estricção. A gente consegue observar no corpo de prova, tá? Isso aqui, ó, essa criação desse pescoço. No início do escoamento, a gente já consegue observar um pouco a estricção, porque a gente tem uma grande deformação com um pequeno incremento de tensão. Mas a estricção substancial ela acontece aqui da tensão última até a ruptura. Tá? A tensão de ruptura também é uma característica que a gente usa no nosso projeto. Tá? Então, a tensão de ruptura e a tensão última, em alguns casos, serão a mesma. E no ponto de ruptura, a gente vai observar a fratura, a quebra, a separação das duas partes. Dependendo do tipo de material ensaiado, essas regiões podem ter falhas diferentes. Tá? Ou seja, a gente tem materiais chamados dúcteis. Os materiais dúcteis apresentam uma grande deformação na sua ruptura, na sua fratura. Tá? Então, tem grandes deformações. E nós temos os materiais frágeis, né? Os materiais frágeis, eles deformam pouco ou às vezes você não consegue nem visualizar as deformações. Você tem baixas ou muito baixas deformações. Exemplo de materiais dúcteis, né? Nós temos as ligas metálicas em geral, né? O aço, mas, por exemplo, nós temos também o cobre, o bronze, o latão, o alumínio, o níquel, todos vão apresentar grandes deformações até a ruptura. Já os materiais frágeis, por exemplo, né, a gente não pode associar material frágil com material que tem baixa resistência mecânica. Tá? A fragilidade do material está relacionada à sua baixa deformação. Nós vamos ter muitas vezes materiais frágeis que resistem muito mecanicamente a um esforço de tração, por exemplo. Tá? Por exemplo, ferro fundido é um caso de material frágil. Tá? Então, ele tem pouca ou relativamente nenhuma deformação antes do rompimento. Aí nós vamos lá para as cerâmicas, né? Nós temos o concreto, nós temos a porcelana, nós temos o vidro, entre outros materiais que também
são considerados frágeis. Tá? Então, esse é um diagrama típico de um material dúctil. Aqui, nesta imagem, nós temos diagrama, né, diagrama tensão, deformação do alumínio. Tá? O alumínio. Aqui, na verdade, é uma liga de alumínio. Quando eu falo liga, pessoal, quer dizer que há outros elementos químicos adicionados. Tá? Outros elementos químicos. Pode ter, por exemplo, adicionado alumínio um percentual de tungstênio, tá? Um percentual de vanádio, cromo, entre outros. Então, aqui é uma liga metálica de alumínio, porque o alumínio puro ele é muito deformável, muito plástico, assim como o ferro puro também ele é muito mole em termos de trabalhabilidade. Então, aqui nós temos uma liga de alumínio. O alumínio tem a maior concentração na composição. Aí tem uns outros elementos que visam melhorar suas propriedades mecânicas, né? Ou ópticas, elétricas, o que for. Então, o diagrama tensão-deformação do alumínio, ele tem essa característica aqui. O que nós observamos de diferente, né? Que nós temos a região elástica, né? Região que a gente chama dita linear, né? Linear porque é uma reta, região linear elástica. E só que o patamar de escoamento que nós aqui, ó, no aço não aparece mais aqui no alumínio. Não é bem presente, não é bem caracterizável. E o que se faz na prática, tá? Para a gente conseguir estimar essa tensão que a gente chama de tensão de escoamento. Faz o seguinte, né? Traça-se, né? Pega aqui a região onde tem uma deformação de 0,02 ou 0,2%, tá? Então aqui está multiplicado por 100, então aqui é a deformação específica vezes 100, então 0,2%, então marca-se nesse ponto, né? E traça uma reta paralela a essa região aqui linear e o ponto onde interceptar aqui, tá? A gente convencionou chamar de tensão de escoamento, tá? Porque o material ele não tem um patamar de escoamento bem definido. Então, o ponto de escoamento para o caso do alumínio, entre outros materiais que não apresentam esse patamar bem definido, é feito dessa forma. E quando nós ensaiamos um material frágil, né? Aqui nós vimos um material dúctil também, ó, extremamente alta as deformações na ruptura. Nós temos também a tensão última, não podemos esquecer. Aqui nós temos a tensão de ruptura, uma é diferente da outra. Vindo aqui para o material frágil, nós observamos, né, que ele não apresenta a região plástica. Tá? Daqui para cá, ó, o material ele tem um comportamento quase que linear em alguma região, algumas vezes vai apresentar um comportamento 100% linear, mas ele só tem a região elástica. Os materiais frágeis só têm a região elástica. Material frágil. Isso aqui é um ferro fundido. Professor, qual que é a diferença do ferro fundido para o aço? Além de outros elementos de liga, mas o que diferencia basicamente é o percentual de carbono na composição. Os ferros fundidos têm percentuais de carbono maiores que 2,01% que eu apresentei para vocês, e vai até 6 e pouco. Então, o ferro fundido tem níquel, né, tem silício, entre outros elementos, mas o maior diferencial em relação aos aços é o percentual de carbono. E quando nós ensaiamos, né, mecanicamente, a gente observa esse comportamento apenas na região elástica. Ele não se deforma o suficiente para apresentar deformações plásticas. Tá? E observamos que a tensão última é igual à tensão de ruptura e nós não temos o escoamento. Tá? O escoamento é típico de materiais dúcteis. Uma coisa importante na prática, né, tecnologicamente, as fraturas, devido ao material ser frágil, ela é
ela é repentina, tá? O material frágil ele tem fratura repentina. A gente não consegue identificar a olho nu ou observando quando o material vai quebrar, né? Quando a peça, né? Imagina um eixo, imagina uma estrutura, quando o material vai falhar. Então isso pode ser perigoso, porque quando o material ele se deforma, a gente consegue às vezes observar um ruído, um mau funcionamento devido ao empenamento, e a gente consegue intervir, né? Fazer uma manutenção ou resolver. A fratura frágil ela é uma fratura repentina. A gente não observa deformações e às vezes ela chega a ser catastrófica, que pode gerar um acidente. Então, durante o projeto, né, a gente precisa entender como se comporta o material. E aqui nós temos o perfil da fratura. Ó, é uma fratura plana, tá? Quando a gente olha o material dúctil, ele tem esse formato aqui, tá? Aqui mais à frente vocês vão observar que parece uma taça e um cone, além, obviamente, de um alongamento final, né? Um aumento da sua dimensão. Esse gráfico aqui, ele está super, como que eu posso dizer? Ampliado, né? Mas geralmente as deformações, aqui a gente dá a entender que a deformação ela é super grande, mas na verdade se a gente plotar um diagrama tensão-deformação de um material dúctil, né? Isso aqui é só a região elástica, né? O material ele vem até para cá, então isso aqui é muito pouco considerado em termos gerais, né? Então a deformação na fratura para materiais ditos frágeis, ela fica menor, tá? Ela é menor que 0,05. Tá? Isso aqui sem multiplicar aí por 100, tá? Então, isso aqui é a deformação específica bruta. Para materiais dúcteis, né, a deformação na fratura ela é maior ou igual... Opa, coloquei mais um símbolo aqui. É maior ou igual a 0,05. Isso aqui a gente pode encontrar na literatura. Então, a deformação na fratura é maior que esse valor. Então, a gente viu essas informações. Então, aqui tem uma sobreposição dos gráficos, né? Então, material frágil, muitas vezes, a sua tensão de ruptura, né? Ele é maior que a do material dito dúctil, representado aqui pelo gráfico em vermelho. Tá? A tensão última, né? Ela acaba sendo menor que a tensão de fratura do material frágil, apesar de que, né, nós temos aqui uma baixa deformação. Uma outra informação, pessoal, que eu quero que vocês observem é a área que se encontra abaixo dessas curvas. Se vocês lembrarem lá do cálculo diferencial, né, se a gente fizer a integral de uma função, de uma curva, né, que uma função descreve, por exemplo, aqui nós temos uma função que descreve essa curva, é um gráfico, né? E a gente fizer a integral, a gente vai obter a área aqui embaixo. Essa área embaixo da curva tensão-deformação, quando ela é medida apenas na região elástica, a gente mede o que a gente chama de resiliência. Resiliência. O que é a resiliência? Né? Que, por exemplo, nós estamos olhando essa área aqui. A resiliência é a quantidade de energia. Que energia que eu estou falando? Energia de deformação que o material consegue absorver, tá? Nessa região dita elástica. Tá? Então, a resiliência é a quantidade de energia na forma de deformação que o material consegue absorver na região elástica. E se nós pegarmos, além dessa parcela aqui, ó, para o material, para esse material de baixo, vou apagar aqui, ficou bagunçado. Nós temos aqui para o material dúctil, né? O material dúctil, a sua região elástica, ela vai até esse ponto aqui. Então, nós temos essa área aqui. Então, aqui nós temos a sua resiliência. Vou chamar de R. Agora, se eu pegar tanto essa área aqui, da região elástica, mais toda essa área até a região de ruptura, ou seja, sai da região elástica mais a região plástica,
ou seja, eu pegar toda a área do gráfico, eu vou ter o que eu chamo de tenacidade. A tenacidade também é uma medida de energia, tá? É a quantidade de energia de deformação que o material consegue absorver até a ruptura. Mas, professor, o que que eu uso isso na prática, né? Na verdade, é muito utilizado, pessoal, quando a gente quer saber a resistência a choques que o material ele é capaz de suportar. Tá? Materiais com alta tenacidade, ele resiste altos impactos, né? Então, até então, que se você comparar esse material aqui, que é frágil, com o material que é dúctil, né, a gente observa que o material frágil ele só vai ter uma parcela de energia que é só devido à resiliência, né? E se vocês analisarem, por exemplo, um concreto, um concreto é um material frágil. Dá uma pancada nele para vocês observarem, ele vai quebrar, fraturar, né? Então, se nós analisarmos o diagrama tensão-deformação, ele terá uma baixa tenacidade. A área debaixo do diagrama é muito menor, quando comparada a um material dúctil como o aço, né? Dá uma pancada, né, no material metálico, por exemplo. Ele vai absorver isso, né, na forma de uma energia de deformação, que é o que a gente observa no gráfico. Tá? Então, isso é só um adendo com relação a outras informações que vocês podem obter aqui nesse diagrama. Vamos seguindo agora, falar um pouquinho, né, das tensões e deformações específicas verdadeiras. O que nós vimos, né, foi tensões e deformações específicas de engenharia. Engenharia. O que difere a verdadeira, né, de engenharia? A gente considera, né, no cálculo das tensões. Deixa eu ver se eu coloquei, né? Quando a gente calcula, né, as tensões e deformações na engenharia, até o momento a gente pega a força que está sendo aplicada dividido pela área inicial, né? E as deformações específicas é feita, né, pela deformação dividido, né, pelo comprimento inicial do corpo de prova. Mas a gente observa, quando vai analisar as tensões, é o seguinte: o corpo de prova, né, à medida que a gente vai aplicando uma força, o que vai acontecer com a sua área, né? O material ele vai se deformando, então a tendência é que o corpo de prova ele tenha uma diminuição na área ao longo do ensaio, né? Então, o ensaio, se a gente for considerar a variação instantânea da área, à medida que a gente vai aplicando a força, a gente vai ter o que a gente chama de diagrama tensão-deformação verdadeiros. Então, nós não teremos aquele decréscimo, né, que apresenta, né, num diagrama de engenharia, né? A curva de engenharia ela tem aqui a tensão última, né, e aqui a tensão de ruptura. Mas como nós observamos, se a gente pegar a área instantânea, momento a momento, a gente vai observar que à medida que a área diminui e a força aumenta, vai haver aquele encruamento e a gente vai perceber que a tensão verdadeira ela tende na ruptura a ser maior do que a tensão verdadeira de engenharia. Vai haver uma diferença aqui. Mas, professor, por que então que a gente não utiliza somente as tensões e deformações verdadeiras? Porque, né, em termos técnicos e de aplicação, é mais fácil, né, se calcular as tensões e deformações de engenharia, porque a gente não precisa se preocupar com a variação instantânea da área ou também do comprimento do nosso corpo de prova. E porque, tecnologicamente, né, a gente trabalha dentro dos projetos de engenharia dentro do regime elástico. Tá? Então, aqui nós temos plotados no mesmo diagrama, tá? Tensão, deformação para dados reais, aqui em vermelho a gente chama, aqui eu chamei de real, mas é o que a gente também encontra como verdadeiro. Nós observamos aqui que na região linear elástica, que é onde a gente trabalha, né, não há diferença, tá? Não há nenhuma diferença em relação aos valores de tensão,
porque, né, a área de seção transversal ela variou muito pouco. Então, a tensão calculada ali, ela tem pouca diferença. Tá? Aí, a partir da região elástica para frente, aí a gente já observa um comportamento diferente. Tá? Então, em termos práticos, né, a gente usa o diagrama de tensão de engenharia porque a maior parte dos nossos projetos é feita no regime elástico. Então, a gente pega aqui esse valor que é a tensão de escoamento, né, e utiliza no nosso projeto, porque nós não queremos, muitas vezes nós não queremos uma deformação permanente na estrutura, na peça, entre outros, tá? Mas é importante sabermos que nós temos essa diferença aqui entre uma curva de engenharia em azul e a verdadeira. Bom, professor, vamos fazer um exercício, né? Tá muito teórica a aula, então vamos fazer. Então eu trouxe aqui um exemplo onde nós temos dados do ensaio de tração obtidos, né, para um material qualquer, né? Esse material qualquer ele tem um diâmetro, ou seja, ele é um material circular de diâmetro 13 milímetros ao diâmetro, né? E o comprimento dele é de 50 milímetros de comprimento. Então, essas são as informações. E com base no ensaio, né, a gente tem o leitor, que ele informa qual que é o valor da carga, né, e a gente mede qual que é o valor da variação do comprimento, né? Então, aqui nós temos vários valores. O que ele está querendo saber é a tensão última e a tensão de ruptura para o corpo de prova. A gente tem que lembrar que a tensão última, ela é a máxima tensão que o corpo de prova suporta antes de se romper. Tá? Então, ele é em função do que a gente chama de carga última. A máxima carga, aqui, o máximo valor de carga da nossa tabela. Então, qual que é o maior valor? Né? O maior valor de carga nosso aqui, ó, é o 107,5. Tá? Então, esse é o valor da nossa última. A área é a área, né, da circunferência. Então, a área inicial é π vezes diâmetro, que é 13 milímetros, ao quadrado, dividido por 4. Esse é o valor da nossa área. Então, para nós calcularmos a tensão última, então a tensão última é 107,5 kN, vamos multiplicar por 1000, né, que vamos transformar isso para Newton, dividido pela área ali, π vezes 13 ao quadrado, dividido por 4. Então, a tensão última é 809,9 MPa. Agora, qual que é o valor da tensão de ruptura? Né? Ele pediu a tensão última e a de ruptura. A ruptura é o último valor aqui, tá? Então, na tabela. Então, a de ruptura é mais fácil. Qual que foi o último valor de carga? É essa, né? Essa carga. Então, o valor da carga é de 87 kN. Então, se a gente substituir aqui por 87, né? A área continua a mesma, porque nós estamos calculando valores de engenharia. Então, vai ser, substituindo apenas aqui, a gente vai encontrar 655,4 megapascais. Então, são os valores. A tensão última e a de ruptura são diferentes para este caso. Isso é um método feito, né, olhando apenas a tabela com os resultados. Isso, às vezes, pessoal, é muito trabalhoso quando você tem, por exemplo, um gráfico que coleta, por exemplo, 1000 valores, 1000 pontos. Porque o que acontece? No ensaio mecânico de tração, a gente ajusta a velocidade em que essa travessa superior ela vai subir. Tá? Então, quanto mais rápido, menos pontos você tem. Então, a sua tabela vai ter menos dados. Aí você olha com facilidade. Né? Quanto mais lento, você vai obter mais pontos.
Mas tem diferença do ensaio mais rápido, do ensaio mais lento? Sim, além, claro, de mais pontos, além das diferenças dos pontos do gráfico, você vai apresentar valores de tensão também diferentes, porque a dinâmica do ensaio modifica, tá? Então, acontece uma variação na dinâmica da deformação no material, e isso influencia no ensaio. Então, quando for fazer um ensaio mecânico com um tipo de amostra, é importante fixar os mesmos parâmetros e informar em qual velocidade de ensaio você trabalhou, para que os seus dados sejam comparáveis, tá? Então, quando você tem essas tabelas com pequenos resultados, pode fazer esses cálculos olhando os dados. Quando não, né, recorre ao Excel ou algum software, né, onde você vai plotar os dados, ó, a tensão no eixo Y e a deformação no eixo X. Então, esses dados aqui eu tive o trabalho de fazer o seguinte, né? Eu peguei os valores das cargas e dividi pela área inicial, né, todos os valores, plotei no Excel, né? E das deformações, aqui no caso deformação, né? Eu peguei a deformação e converti ela em deformação específica. Eu a dividi, né? Eu dividi a deformação específica pelo comprimento inicial aqui de 50 milímetros. E trouxe, né, isso numa tabelinha e plotei esse gráfico. Então, aqui é o diagrama tensão, deformação daquele material. Observar, ó, aqui é o valor da nossa tensão última, que deu 809. Claro que a escala aqui pode ser ajustável para você conseguir ter essa resolução dos resultados, mas deu 809 MPa e a tensão de ruptura, né, ficou em 655,4 MPa. Aí, se eu quisesse saber qual que é a deformação sofrida aqui, né, nós temos esse valor aqui, né, de 0,15, e na ruptura, aí teria que olhar aqui, melhorar a escala apenas, tá? Então, pensando nisso, eu já trago este exercício. Então, vocês vão fazer de forma semelhante ao que eu fiz ali. Então, vocês têm os dados de tensão e de deformação, então vocês não vão precisar calcular nenhum dos dados, mas eu quero que vocês desenhem isso, tá? Desenhem isso no caderno, ou vocês podem usar o Excel ou outro software de gráfico. Então, vocês plotem um diagrama, né, tensão, deformação, e diga, com base no gráfico gerado, né, se aquele corpo de prova ensaiado ele é frágil ou é dúctil, tá? Então, lembre do que eu falei, qual que é um diagrama tensão-deformação típico de um material frágil e típico de um material dúctil. Olhando o nosso aqui, né, anterior, ele é um material dúctil, né, apresenta aqui o escoamento e também nós temos, né, uma alta deformação na ruptura, tá? Que é superior a 0,05, como a gente já tinha visto anteriormente. Então, vamos seguindo aqui, né? Nós temos bastante coisa ainda para falar, a respeito, né, do comportamento dos materiais, né? Eu passei direto um pouquinho no diagrama tensão-deformação, mas antes é importante a gente entender que há uma proporcionalidade, né, entre a tensão e a deformação para alguns materiais. O que eu quero dizer? Que na região linear, ó, nós temos aqui o material A, tá? Então, ele é um material dúctil, né? Tem grandes deformações, e aqui a região linear. Nós observamos que é formado por uma reta, né? Então, nós temos uma reta, é uma linha. Então, nós temos uma proporcionalidade entre as propriedades, que nós estamos analisando a tensão e a deformação. Aqui nós temos outro material, né, que ele é dito também linear, né? Só que esse patamar de escoamento aqui não aparece aqui, que é o caso do alumínio, como nós observamos. Mas há também uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação nessa região aqui. Mas vai haver situações onde o material não é linear, ou seja, vai ser uma curva, né? Não varia proporcionalmente. Aqui é um caso de um material dito frágil, né? Também há uma região de proporcionalidade entre a tensão e a deformação.
O que nós observamos? Tá? Que existe uma expressão, né? Uma expressão que a gente denomina de lei de Hooke. Tá? A lei de Hooke, ela representa, né, essa proporcionalidade aqui. Tá? A tensão, ela nessa região linear aqui, para esses materiais, ela é proporcional à deformação. Tá? E nós temos um coeficiente de proporcionalidade, tá? Um coeficiente de proporcionalidade chamado de E. Tá? O que é esse coeficiente de proporcionalidade? Ele representa, tá, a inclinação dessa reta inicial aqui do diagrama. Tá? Então, essa inclinação, se a gente fazer um triângulo retângulo aqui, vou apagar aqui, aí tem que lembrar um pouquinho lá de matemática, mas é tranquilo. Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos eu vou trazer o eixo Y para cá. O eixo Y continua aqui. Vou trazer só ele aqui tracejado para cá. Opa! Nós temos Nossa, ficou ruim, ficou horrível. Vamos deixar o triângulo retângulo para depois. Mas vamos entender que há uma inclinação, né, dessa reta aqui. Então, nós estamos só olhando essa aqui. Nós temos uma variação angular que se mede em relação a esse eixo aqui. Né? Quanto mais inclinado essa reta for, menor, tá, é esse coeficiente de proporcionalidade aqui chamado de E. Tá? Então, ele mede a inclinação dessa reta nessa região. O E a gente chama de módulo de elasticidade. Tá? Módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade ou módulo de Young, vocês vão encontrar também isso, ele representa isso. Ah, professor, mas o que na prática isso quer dizer, esse módulo de Young? Né? Graficamente é a inclinação. Né? Quanto menor for essa inclinação, ou seja, mais horizontal for, menor é esse módulo de elasticidade. Tá? E quanto maior é essa inclinação mais vertical, maior é esse módulo de elasticidade. Nem todos os materiais vão apresentar. Tá? Então, materiais ditos não linear, não vai haver essa proporcionalidade. Então, esse módulo de elasticidade, quando o material é não linear, tá? Ele tem que ser calculado com uma reta tangente que passa por aquele ponto. Então, o módulo de elasticidade ele vai ser pontual no caso de materiais não lineares. E aí aqui a gente vai ter que partir do quê? O que é uma reta tangente? Reta tangente é a derivada, né? Então, é a derivada, no caso aqui, da tensão em função da deformação nesse ponto, ok? No caso onde nós temos os materiais com a região linear, esse módulo de elasticidade, que é a inclinação, ou seja, a reta tangente aqui, ela é constante. Ó. Então, o módulo de elasticidade em toda essa região é constante. Então, é dito único para essa região. Fisicamente, né, agora voltando aqui para responder, o módulo de elasticidade, ele representa a rigidez, tá? Por mais que tenha a palavra elasticidade aqui, ele representa a rigidez do material. Quanto maior essa inclinação para o vertical, quer dizer que o material ele é mais rígido, mais difícil de ser deformado, tá? Ou fletido, flexionado. Então, ele é uma medida de rigidez. Comparar uma borracha para a madeira, né? Por exemplo, quem apresenta o maior módulo de elasticidade? Então, o maior módulo de elasticidade é da madeira. Ela é mais rígida do que a borracha. Tá? Se deforma com maior dificuldade. Tá? Então, por mais que tenha elasticidade, não confunda os termos aí. Bom, então, dito isso, a gente vai seguindo aqui. Por exemplo, né, aqui temos alguns exemplos, ó, do ferro puro, aço carbono, aço de baixa liga e alta resistência, e entre outros aqui. Nós temos
um, dois, três, quatro materiais ditos ferrosos, né? Tanto o aço, todos esses aços têm ferro na composição e modifica apenas os elementos de liga e algum tratamento térmico, né? Ou processamento que foi feito. A gente observa... Oi. Só uma dúvida. Tecnicamente, é aço puro ou significa ferro puro mesmo? Aqui, o último. Aqui, ó. Ferro puro mesmo. Tá. O ferro puro, se vocês observarem, assim como o alumínio puro, o ouro puro, é muito mole, é muito deformável. Ó, qual a diferença? Tecnologicamente, é muito difícil você obter um metal puro, né? E também, para se fabricar qualquer componente, ele acaba sendo também de baixo interesse tecnológico para aplicação em estruturas. E ele tem esse comportamento aqui, tá? Só que na região linear elástica, né, o que a gente observa? Tanto o aço carbono, ou seja, que já o ferro mais um percentual de carbono, né, ele também vai ter essa região linear elástica, e o aço, esse outro aço também nós temos uma região linear elástica e essa liga também. Como a gente sabe, o módulo de elasticidade, né, ele é o coeficiente de proporcionalidade, né, do diagrama tensão-deformação nessa região. Então, todos esses materiais aqui, por mais diferentes que sejam a sua composição, eles apresentam o mesmo módulo de proporcionalidade, por mais diferentes que sejam as suas composições. Tá? Então, é muito importante vocês lembrarem o seguinte, que o módulo de elasticidade para os aços, independente do aço que for, é muito próximo. Tá? Gira em torno de 210 gigapascais. Para as ligas de alumínio, independente também do que for adicionado, é idêntica. Tá? Varia-se muito pouco. Por que o módulo de elasticidade é único para os aços e para os outros metais? Porque o módulo de elasticidade é uma propriedade, tá? É uma propriedade da matéria que está associada, tá, à energia de ligação dos átomos. Então, para que você consiga alterar o módulo de elasticidade do material, você tem que mexer nessa energia de ligação aqui. Então, adicionando elementos de liga, trabalhando mecanicamente, por exemplo, deformando, recozimento ou aplicando até a têmpera, você não mexe nessas ligações nesse nível. Então, por isso que os aços apresentam o módulo de elasticidade muito próximo ou igual a 210, tá? E assim como as outras ligas. Então, não é uma propriedade dita plástica, né? Agora, por exemplo, você adicionar elementos de liga, tratar por recozimento, entre outros, você mexe no quê? Na sua resistência mecânica. Ó. Essa liga de aço temperada e recozida, ela é muito mais resistente do que essa liga de aço de baixa liga aqui, e por sua vez, esses aqui. Mas o módulo de elasticidade é o mesmo. Tá? O módulo de elasticidade, ele representa essa região aqui, né? Essa inclinação da reta tangente. Já adiantei e falei a unidade de medida. Então, só para a gente recapitular, né? Nós temos a tensão, nós temos o módulo de elasticidade e a deformação. A tensão, a gente já sabe que é força por área, né? Newton por metro quadrado. A deformação, ela é adimensional, né? É comprimento dividido por comprimento. Então, isso aqui não tem dimensão. Então, se isso aqui não tem dimensão, a dimensão metro por metro vai dar 1. Né? Então, a dimensão disso aqui, vamos chamar aqui de 1. Então, a unidade de medida do módulo de elasticidade é igual à unidade de medida da tensão. Então, é Pascal, Newton por metro quadrado, gigapascal, megapascal. Materiais metálicos, é muito comum a gente trabalhar nessa ordem de grandeza de gigapascal. Tá? 10 a nona pascais, ou 10 a nona Newton por metro quadrado. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Essa parte aqui é importante a gente entender a respeito da variação
né, das dimensões do corpo de prova após ultrapassar, né, o regime linear elástico. Então, aqui que nós temos, né? Nós estamos na região onde não há deformação. Se nós ultrapassarmos essa região linear elástica, né, e interromper o ensaio aqui no ponto C e suspender o carregamento, o corpo de prova ele vai apresentar esse comportamento plástico, ou seja, essa deformação remanescente, tá? Isso aqui, pessoal, pode acontecer para um carregamento dito estático, tá? Ou quando nós aplicamos o que a gente chama, né, de um ensaio mecânico, onde a gente ultrapassa um determinado valor. O que eu quero dizer aqui? Se a gente ultrapassar o limite de elasticidade, ou seja, a gente vai aumentando a força, né? E por consequência a tensão vai aumentando. Se a gente limite aqui, por um carregamento dessa forma, a gente vai chegar nessa região plástica, se suspender e o material vai apresentar essa deformação permanente. Mas o que pode acontecer também é o que a gente chama de fluência, tá? O que é a fluência? É você pegar uma estrutura, um objeto, né? Imagina que aqui você tem um telhado, né? E aqui você aprisiona uma barra de aço, e sobre essa barra de aço você coloca um bloco de motor aqui, né? Esse bloco de motor, ele tem um peso, né? E vai gerar uma força-peso e vai aplicar uma tensão nessa barra aqui. Só que esse peso, ele não é maior, o peso gerado não vai gerar uma força superior à região elástica do material, ou seja, a gente não vai atingir a região superior à região elástica. Mas se a gente deixar isso aqui por longos períodos de tempo, ou aliado a esse tempo de carregamento, um aquecimento, né, por mínimo que seja, vai haver esse comportamento de uma deformação no final. O material vai chegar a se deformar também plasticamente, mesmo que a tensão de carregamento aqui seja abaixo da região de proporcionalidade ou linear elástica do material, tá? Então vai haver um sigma aqui. Isso aqui a gente chama de fluência. Então a fluência é um carregamento estático e permanente por longos períodos de tempo, tá? É muito lenta esse tipo de situação. Com o aquecimento, você, obviamente, vai aumentar a taxa de fluência, ou seja, a taxa de deformação com o tempo. Então, você pode deformar plasticamente com aumento gradativo da tensão ou manter uma tensão relativamente pequena, ou seja, ou abaixo da tensão elástica, né, da região elástica, e da região elástica não, da região de escoamento, e ao longo do tempo o material se deforma também. E o aquecimento ele aumenta essa magnitude. Então é importante entender que também há esse tipo de situação. Ainda falando de tipos de carregamento, né? Falei o carregamento crescente, aí partir para o carregamento contínuo, porém por longos períodos de tempo. Agora vamos falar um pouquinho quando nós temos variações ao longo do tempo do ciclo de carga e descarga. Porque quando a gente não ultrapassa aquele limite de elasticidade, né, o material ele volta às suas dimensões iniciais quando descarregado, desde que não está sob fluência, né? Mas se a gente ficar aplicando carga e descarga, mesmo que abaixo dessa região elástica, tá? Então, a gente não está aplicando uma carga contínua, né? Constante ao longo do tempo, mas a gente está aplicando e outra hora a gente não está aplicando. Ciclos, né? A gente pode dizer assim, é um carregamento cíclico por um longo período de tempo ou vários ciclos num espaço curto de tempo e o material ele vai ter uma capacidade finita, tá? Para essas cargas repetidas ou que a gente chama de cargas de
fadiga. O material vai chegar a um ponto, né, que ele vai atingir uma situação de fadiga. Então, ele tem sempre uma vida finita sobre esse carregamento, tá? Então, cargas repetidas, cíclicas, ao longo do tempo, vai gerar a fadiga do material. E o material ele vai romper, tá? Ele vai fraturar sob uma condição de fratura frágil. Ah, professor, mas dá um exemplo de carga repetida, fadigas, né? Se você tentar quebrar um arame, né, ficar dobrando e desdobrando esse arame, né, ele vai falhar por fadiga. Aquilo ali é um esforço repetido, cíclico, que chega a um carregamento de fadiga. Tá? Então, projetos de estruturas, de pontes rolantes, por exemplo, até pontes estruturais para transporte, né, de carros, entre outros, peças de motores de automóveis, ou seja, componentes de máquinas como o virabrequim, a biela, né, o conjunto de biela, manivela, entre outros, né, estão sujeitos a um carregamento cíclico. Aqui tem o exemplo da ponte rolante, aqui, onde você fica passando, né, com cargas ali. Então, vai gerar um ciclo de vida útil que a gente consegue estimar no projeto de engenharia, tá? Estima-se, por exemplo, 25 anos para a utilização dessa ponte rolante. Esse motor, né, no caso o virabrequim desse motor, em torno de 300 mil quilômetros é a vida útil dele. Tá? Então, estimar isso. Esses são valores que eu estou falando em termos gerais, tá? Mas sempre haverá um limite de ciclos de carregamento e descarregamento quando nós aplicamos isso de forma cíclica, contínua ou variável, porque o material vai chegar a um ponto onde ele vai sofrer a fadiga. A fadiga nada mais é que a propagação de trincas na estrutura, tá? Os materiais eles começam a nuclear uma pequena trinca e como esse carregamento ele uma hora ele aumenta, outra hora diminui, outra hora não tem, vai fazer com que essa trinca vai começar a se propagar, caminhar até chegar ao ponto da ruptura, e essa ruptura ela é frágil, tá? E aqui temos um exemplo de gráfico, tensão aplicada pelo número de ciclos de carregamento. Então, é comum esses ensaios, tá? Então, o que se faz, né? A gente tem um corpo, geralmente se ensaia flexão rotativa. O que é flexão rotativa? A gente utiliza um corpo de prova, né? Esse corpo de prova ele está apoiado em mancais, tá? Esse corpo de prova ele sofre uma rotação, então ele gira, né, em torno de um eixo, e na estrutura, né, a gente vai aplicar aqui, por exemplo, aprisiona aqui numa polia, né? Aqui uma polia, aprisiona aqui um peso nessa estrutura. E esse peso, né, ele vai uma hora vai causar, na verdade, uma flexão mínima, né, pequena, mas uma hora essa parte de cima aqui ela vai estar suportando esse peso, né? E outra hora ela não vai estar quando ela estiver aqui na parte de baixo, né? Outra hora vai estar aqui no centro. E como a flexão gera cargas, né? Uma hora de compressão nessa superfície, outra hora de tração, outra hora nula aqui no centro. Isso vai gerar um ciclo de carga e descarga repetida que vai gerar a fadiga, né? Esse peso que está sendo colocado aqui para gerar a flexão, ele é modificado, né? Então pega-se, por exemplo, vários corpos de prova desse mesmo material. Aqui, por exemplo, foi ensaiado o aço e o alumínio. Nós temos esses dois comportamentos. Então, para uma carga dessa magnitude, né, o material ele resistiu apenas um pouco maior que 10 elevado à quarta rotações ou ciclos de carregamento. Um pouco mais que 10 mil rotações, poderíamos assim dizer. E à medida que o carregamento foi diminuindo, a gente percebe que ele vai resistindo mais ciclos, né? Alguns materiais, como os aços, eles vão apresentar um patamar, tá? Um patamar que a gente chama de limite de resistência
à fadiga. Esse limite de resistência à fadiga para os aços e algumas ligas ferrosas diz o seguinte, que para um valor baixo de tensão, abaixo dessa linha aqui, eu consigo carregar esse material sobre fadiga, né, cargas repetidas, por um tempo dito infinito, tá? Infinito. Desde que, claro, não tenha nenhuma intercorrência, o material ele não vai falhar por fadiga abaixo desse valor de tensão. Isso aqui é característico de alguns aços, e algumas ligas ferrosas. Mas os outros metais, sempre esse comportamento vai ser decrescente. Por mais pequena que seja a carga que eu vou colocar aqui, vai chegar um ponto que ele não vai mais resistir, tá? Mas, de toda forma, a fadiga é um problema e é importante estudar quando nós estamos trabalhando com cargas repetidas ou por fadiga. Vocês que fazem engenharia civil provavelmente vão cursar a disciplina de dinâmica das estruturas, né? O pessoal da engenharia mecânica provavelmente vai ver isso em projeto de máquinas ou resistência dos materiais. No caso, resistência dos materiais avançado, vai ter alguma noção a respeito desse tópico, tá? Mas no ponto aqui da disciplina, a gente chega a esse conceito. Para finalizar, pessoal, vamos falar um pouquinho das deformações de barra, né, sujeitas a cargas axiais, né? A gente vai trabalhar aqui considerando, né, o limite elástico. Tá? Nós não estamos chegando a deformações. A gente sabe lá pela lei de Hooke, né, que a tensão é igual ao módulo de elasticidade multiplicado pela deformação. E olhando aqui esse objeto, né, nós temos uma carga P, né, e ele vai gerar, aqui no caso em A não tem deformação, e aqui em cima tem deformação sigma aqui. E que a tensão ela pode ser entendida como a carga P, né, que está sendo aplicada, dividido por essa área transversal aqui, né? Então, se a gente fazer um algebrismo aqui, a gente pode dizer que a deformação, né, dessa estrutura, ela é igual, né, vou isolar o Ezinho aqui, é igual a carga dividido pela área, né, e também dividido pelo módulo de elasticidade. Então, eu posso calcular a deformação sofrida numa situação por carga axial na região elástica, sabendo qual que é o valor da carga, qual que é a área do material, da peça que eu estou analisando, né, e o tipo de material. Por exemplo, para o aço, né, eu posso já ter uma noção tabelada que é em torno de 210 gigapascal. A carga aplicada eu conheço e a área eu conheço. Então, na região elástica eu já consigo estimar, né, o valor dessa deformação, apenas sabendo essas informações. Tá? Não preciso nem ensaiar esse material em laboratório. Tá? Outra coisa que nós podemos fazer é o seguinte, né? A gente sabe que a deformação no caso, né? Vamos reescrever da forma como a gente estava vendo ali. A deformação específica, ela é a deformação, né, dividido pelo comprimento inicial aqui da nossa estrutura. Reescrevendo agora em função da deformação, a deformação ela é igual à deformação específica multiplicada pelo comprimento inicial. Então, eu posso escrever, né, essa expressão aqui em função dos valores que eu obtive aqui. Então, no lugar da deformação específica, eu substituo por essa parcela. Então, a deformação do material, né, é igual à carga multiplicada pelo comprimento, aqui, né, dividido pela área da seção transversal e o módulo de elasticidade. Então, tenho duas equações que são bem úteis para a gente. Tá? Quando eu tenho o comprimento do corpo de prova,
a sua área, né? E eu sei o valor da carga, obviamente eu tenho que saber. E o tipo de material eu consigo definir qual que é a sua deformação. Aí quando eu desejar saber a deformação específica, né, pego esse resultado aqui e divido pelo comprimento, eu também tenho essa outra informação. Então, esse é um caso para a situação onde nós temos apenas uma carga, tá? E ela está aplicada em um único ponto e a dimensão da nossa barra, ela é única, não tem variação dimensional. Agora, quando nós temos esse caso aqui, por exemplo, né, nós temos mais de uma carga aplicada e a geometria da seção transversal muda, a gente precisa calcular a deformação, né? Nós vamos aproveitar a expressão anterior, essa aqui de baixo, tá? E vamos aplicar em seções. Tá? Sempre que tivermos essa variação de carga ou de geometria, a gente vai fazer cortes na estrutura. Então, começando aqui deste canto para cá, a gente faz um corte e calcula a sua deformação. Então, aqui nós temos um valor de carga, tá? Nós temos um comprimento específico e nós temos a área, né, dessa região e o módulo de elasticidade. Se caso o material for diferente também, o exercício ele diz que esse segmento CD ele tem um módulo de elasticidade de 200 gigapascal. E nessa outra região, mais para frente, também nós temos uma mudança, né? Aqui, além de mudança de área, nós temos a mudança de carga. Então, a gente faz outro corte. E aqui nós fazemos outro corte. Tá? Então, vamos fazer este exemplo. Então, sempre que tivermos mudanças, tanto de carregamento, mudanças de material, ou seja, o Ezinho, e mudanças de área, a gente tem que fazer o cálculo para cada uma das seções e, no final, a gente soma, tá, esses valores. Então, vamos para cá. Então, eu trouxe aquele exemplo já seccionando ali. Então, aquele corte que eu fiz inicialmente, a gente representa ele no seu diagrama de corpo livre. Para cá, nós temos uma força de 150 newtons. Para que a estrutura se mantenha em equilíbrio, né, nessa região de corte, nós temos que ter essa força P3 em sentido contrário. Né? Qual que é o valor de P3? É igual a 150, né? Então, ela é de mesma magnitude para que haja o equilíbrio. É 150 kilonewtons. Aí, eu fiz o corte aqui, né? Então, o que está presente nesse corte? Nós temos essa região toda, então a gente já está olhando a região toda, porque o meu interesse é saber o valor dessa carga no corte. Nós temos essa força de 150 newtons. Nós temos uma carga interna aqui aplicada de 200 newtons. Nós temos que obedecer o sinal, tá, para o cálculo. Porque nós temos que obedecer o sinal, né? Se esse aqui está para cá, esse aqui está para cá. Então, vai ser menos 200, nesse caso. E vai ser igual o valor dessa carga. Então, essa somatória aqui vai ser igual o valor dessa carga. P2, que no caso, P2 é igual a menos 50 quilonewtons. Então, para que haja o equilíbrio, né, nós teremos que aplicar uma carga de menos 50 para este lado aqui, né, oposto. E por fim, né, nós temos uma outra carga aqui no meio, em B, então a gente vai fazer um corte, né, e representar aqui embaixo. Então, nós temos toda essa estrutura. Então, para que haja o equilíbrio aqui, qual que é o valor de P1? Aí fazemos a somatória também. Então, P1 é igual, né, a 350 para a direita, né, menos 200 aqui, mais 150, certo? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós temos aqui, aqui vai dar menos 50, então vai ser 350 menos 50. Então, o valor de P1 é 300.
Então, nós fazemos os cortes, né? Aqui é P3, aqui é P2 e aqui é P1. E para cada uma dessas regiões, a gente vai fazer o cálculo, né, da deformação específica, considerando cada uma dessas áreas, né? Deixa eu só ver, o exercício ele deu os valores da área, né? Aqui a área é 580 e aqui essa área é 200 milímetros. Então, vamos para cá. Então, a gente vai aplicar a expressão. A expressão é sigma, né? É delta, perdão. Deformação específica é a somatória das cargas, né? De cada seção, multiplicada pelos comprimentos de cada seção. Opa, esse sigma tem que ser maior aqui, porque é a somatória total. Só a notação, tá, pessoal? Só para a gente trabalhar com a mesma notação do livro. Da área de cada seção multiplicado pelo módulo de elasticidade do material da seção. Isso aqui ainda assim não ficou legal. Então, a somatória I. Isso aqui é o que quer dizer, se eu fazer a somatória para essa região, calculo para essa região e somo no final. Então, isso vai ficar da seguinte forma. Para essa região aqui, né, qual que é o valor da carga? Né? É 150. Certo? P3 é igual a 150. 150 quilonewtons. Então, 10 ao cubo aqui. Qual que é o valor do comprimento dessa região? O exercício ele nos deu 400 milímetros. Então, vamos usar a medida em milímetros também, e aí a nossa deformação vai ser em milímetros. Então, 400 milímetros. A área aqui foi de 200 milímetros quadrados. Então, 200 milímetros quadrados. E o módulo de elasticidade deste material, CD, né, região CD, 200 gigas, 200 gigapascal. Ou 200 vezes 10 a sexta. Então, a gente tem esse cálculo aqui. Então, aqui nós vamos ter 400. 400 não, aqui vai dar 40 mil, né? Então, vou só pegar aqui a calculadora, que eu acabei não fazendo esse cálculo antecipadamente. Vamos lá. Vai dar 150 vezes 400. E a gente divide por 200 vezes 200. Vai dar 1,5 vezes, aqui nós temos 10 ao cubo. Essa parte de baixo, né, a gente passa para cima, ó, por 10 a menos 6. Então, isso aqui, né, a gente soma os expoentes, então vai ser 1,5 vezes 10 a menos 3 milímetros. Essa é a deformação na primeira parte da seção, né? Aí vamos seguindo agora para a segunda parte, né? Então, aqui nós temos a seção 2. Aí a gente segue o cálculo de forma semelhante, tá? O que nós temos aqui? Uma carga de menos 50. Opa, vou usar a caneta azul, que aí fica menos bagunçado. Então, nós temos o valor da carga, a gente tem que trazer o sinal, tá? Menos 50 KSI, então, vezes 10 ao cubo. Qual que é o comprimento aqui? Deixa eu voltar aqui nessa região. Então, essa região aqui que está pegando... Vou voltar aqui. A região de corte que nós estamos analisando, ela tem 300 milímetros. Tá? 300 milímetros. Vamos por aqui. Dividido pela área, essa área, 580, tá? Então, essa área contínua, 580. Uma dica, tá, pessoal? Por mais que eu fiz o corte, né, nessa região aqui, e estou, na hora de fazer o cálculo, né, da força
né, de equilíbrio aqui, eu não vou pegar todo esse comprimento remanescente, eu pego só o comprimento da seção cortada. Então, essa seção cortada aqui, né, ela tem um comprimento de 300 milímetros. Tá? Assim como nessa outra região aqui, ó, eu fiz o corte nessa parte aqui, né, eu não vou pegar daqui até aqui, só vou pegar o comprimento relativo à área da seção de corte, que também vai permanecer 300. Tá? Então, só para a gente não ficar com dúvida, porque eu peguei 300 e não somei a esse pedaço aqui. Se eu cortei aqui, eu deveria ter pego esse pedaço? Não. Tá? A expressão ela usa o comprimento da seção, tá? Da seção de corte. A seção de corte ela tem esse comprimento dessa região aqui. Ó, tá? E a área aqui, lembrando, era 580. Tá? 580 milímetros quadrados. O módulo de elasticidade desse material, no exercício que ele deu, foi de 250. Tá? Então, o I aqui é 250 gigapascal. Opa, eu errei aqui. Eu coloquei 10 a sexta. Tá? Uma gigapascal é 10 a nona. Vocês nem me corrigiram. Espero que vocês estejam aí ainda. 10 a nona. E aqui vai ser uma variação geométrica bem pequena. Aqui, menos... Aqui, no caso, vai dar menos 6. Ok? Menos 6. Beleza, agora vamos para finalizar aqui, para não ficar falando demais. 580, o módulo de elasticidade, 250. Vezes 10 a nona aqui. Então, fazendo esse cálculo, vou voltar aqui para minha calculadora. Vai dar um valor negativo, porque nós temos essa força negativa. Tá. Vai ser 50 vezes 300, dividido por 580 vezes 250. Tá. Deu 0, vai ser menos 0,103. Aqui, isso aqui vem para cima, então, vezes 10 a menos 6 milímetros. Tá? Então, este é o valor. E, por fim, nessa última região, tá, nós temos a carga de 300, positivo. O comprimento continua sendo 300. Tá? E a área 580, o módulo de elasticidade é o mesmo, 250 vezes 10 a nona. Isso aqui vai ser igual a 300 vezes 300 dividido aí por 580 vezes 250. Vai dar 0,62 vezes 10 a menos 6 milímetros. Tá, professor, e agora, o que eu faço com isso tudo, né? Vocês observam que tem um sinal da somatória aqui. Então, todas essas parcelas, né, de deformações vão ser somadas, tá? Então, trazendo aqui, né, o sigma total vai ser sigma dessa primeira, né? Sigma não, pessoal, é delta. Letra grega é delta. Então, a gente somando ali, vamos ver quanto que vai dar. Então, vai dar 1,5 menos 0,103 mais, né, agora, que a última parcela é positiva, mais 0,62. A informação deu 2,017 vezes 10 a menos 6 milímetros. Então, essa é a deformação que essa estrutura sofreu no final aí de todo esse processo. Então, foi uma deformação relativamente pequena, né? Quase que imperceptível a olho nu, tá? Então, é bem tranquilo o cálculo. A única dificuldade que vocês podem ter é no seccionamento. Então, aqui, sempre que houver uma variação geométrica ou de carga, então aqui você tem um corte, aqui o carregamento muda, então você vai ter um corte, e aqui também muda, então você vai ter um corte, tá?
Então, para vocês praticarem, eu deixo este exercício. Tá? É bem parecido com o anterior. Então, nós temos aqui o valor dessa carga aqui, P1, e aqui no meio aqui nós temos uma carga P2, tá? O diâmetro dos dois trechos são iguais, então não muda geometricamente os trechos, só que o material muda, tá? No eixo, aqui no trecho BC é 200 gigapascal e no trecho BA ou AB é 100. Então faça o cálculo das seções para cada uma dessas regiões e finaliza, tá? Essas duas atividades eu não vou cobrar para vocês entregarem, mas eu quero que vocês façam para praticar, porque, como sabem, a prova ela é muito parecida com as questões. A prova anterior não tinha muita diferença, só a questão 1 que eu coloquei propositalmente para dar um pouquinho mais de trabalho para vocês pesquisarem, mas as demais questões não variou muito não. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida? Então, vocês estão aí ainda? Professor, você vai colocar esse último exercício no grupo? Sim, eu já vou postar lá para vocês no grupo. Tá. Tem como colocar aquele primeiro exercício só para eu printar aqui? O que eu resolvi? É um primeiro exercício que você fez. Deixa eu voltar aqui. Ah, do gráfico, né? Isso. Deixa eu compartilhar aqui. Só vou interromper a gravação para não ficar muito longa.